algo singular. A Bíblia diz que o Senhor veio sobre eles, e o Espírito desceu, o poder desceu sobre eles, e eles também profetizaram. Então a profecia, que é um dom, um carisma, está lá em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo registra sobre os dons espirituais, ela está sendo apresentada tipologicamente, profeticamente em números, com o que aconteceria em Atos. Por quê? Porque os 120 que estavam ali no cenáculo, pastor Marco Aurélio, estava acontecendo a mesma coisa. Como isso? Moisés estava ali? Não, não estava Moisés. Jesus também já tinha ascendido aos céus, mas ele disse: ficai em Jerusalém. Por quê? Porque vai chegar um dia que o Espírito que está em mim, assim como eu fiz com Moisés, e fiz a transferência para os 70 anciões, aquele dia lá na tenda da congregação, vocês vão estar no cenáculo. Estou parafraseando aqui, você não vai encontrar assim na Bíblia. Você vai estar no cenáculo, e eu vou transferir esse Espírito que está em mim sobre os 120, e eles vão se tornar voz profética para uma geração. Sabe o que está começando a dizer aqui para nós, irmãos? O movimento pentecostal nasceu para ser 5 questões. Não está na apostila, e eu estou criando agora, porque tem momentos que eu estou ministrando que a coisa vem na hora. Primeiro, o movimento pentecostal estava nascendo para ser voz profética para gerações. Segundo, o movimento pentecostal estava nascendo para cumprir o principal objetivo da igreja e do obreiro: ser testemunha, testemunhar. Esse termo testemunha, martiria, quer dizer aquele que viu e ouviu, aquele que tem, que eu posso confiar no seu testemunho, porque ele é autêntico, ele viu e ouviu, ele viveu, ele tem experiência, ele participou desse momento, ele esteve presente, ele pode relatar. Então aqueles 120 que estavam presentes, que vivenciaram esse momento, que tiveram experiências porque participaram de todo o ministério de Jesus, agora estavam sendo, o Espírito estava sendo transferido sobre eles, o poder estava descendo sobre eles. Por quê? Porque eles tinham um legado. Qual legado? Ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí eu coloco um atento: a missão da igreja, a missão do movimento pentecostal, e o gênese do movimento pentecostal, e a característica máter do movimento pentecostal, é que ele é um movimento missional. Sabe por que missões cresce, pastor Saulo? Porque a igreja pentecostal, o movimento pentecostal é um movimento missional. Cristo não chamou uma igreja, do termo kaleu, chamados, para ser apenas igreja, mas para ser aqueles que têm um legado de testificar dele, de anunciar a ele, de instruir sobre ele, de proclamar sobre ele, de compartilhar as experiências que tiveram com ele, e em meio ao natural vivenciarem o sobrenatural, em meio ao normal vivenciarem o anormal, em meio ao temporal vivenciarem o atemporal. Por quê? Porque estão na terra, mas estão revestidos de um poder que não é da terra, porque falam uma língua normal, que é o vocabulário normal, a gramática portuguesa no nosso caso, mas também tem uma gramática adicional, que essa gramática só é interpretada para aquele que tem o dom específico de interpretação. Por quê? Porque essa gramática é celeste, essa gramática é espiritual. E aí Paulo o apóstolo fala: as coisas espirituais só os espirituais compreendem. E agora eu vou acrescentar aqui um terceiro ponto. Sabe por quê
Tem muita gente, eu aprendi, irmãos, dos tempos para cá, a não ser aquele pregador que massageia ego, não. Eu confronto de vez em quando. E aí, gostou, não gostou. Sabe por quê que muitos interpretam errado as línguas estranhas? Porque pensam que o poder dado naquele momento, em que os 120 falaram, e enunciaram línguas estranhas, e ali fala de medos, persas, vai falando de várias nacionalidades que estavam ali reunidas. Sabe por quê, pastor Vandeli? Porque Jesus estava concedendo para eles uma língua, para eles romper todas as questões geográficas, os limites geográficos, as barreiras transculturais. Vocês não olha lá o Filipe sabia falar a língua do eunuco, do etíope eunuco de Samaria? Não sabia, lá em Samaria, não sabia. Por quê? Porque não era a nacionalidade dele, não era o idioma dele, mas ele foi cheio, recebeu o poder do Espírito, agora eu posso me comunicar com ele. Aquelas línguas eram línguas comunicacionais. Vocês não sabem falar o idioma dos medos, vocês não sabem falar os idiomas dos pafos, dos persas, de outras nacionalidades, de outras tribos, de outras raças, de outras etnias, mas eu estou derramando sobre vocês um poder, e com esse poder vai vir uma evidência, que vai ser a comunicação, a língua, e esta língua vai ser a oportunidade de vocês falarem com outras gerações, de vocês falarem com outros povos, no entendimento deles. Tanto é que muitos não compreenderam, por isso Pedro até explicou o que estava acontecendo, mas muitos entenderam, porque era na língua deles, eles sabiam que estava sendo transmitido. Então o evangelho ali começou a ser transmitido em línguas espirituais. Por quê? Porque essas línguas espirituais eram para romper as barreiras transculturais e outras culturas serem alcançadas através do evangelho, e vinha acompanhado com sinais, com vento e com fogo, símbolo do Espírito Santo, e também teofania, porque no Antigo Testamento o Senhor se manifestava teofanicamente em forma de vento, em forma de fogo, em forma de nuvem, e a nuvem, o vento e o fogo que foi visto por povo lá no deserto, foi visto também no cenáculo. Esse é um legado, é uma responsabilidade. E outro sentido e aplicação que eu coloco aqui também, a quarta aplicação, que o legado que nós temos como obreiros pentecostais é não aceitar algumas questões que são contrárias à essência do pentecostalismo que ocorrem hoje. Hoje ocorrem algumas manifestações que não estão no contexto bíblico. Nós compreendemos sim que ao poder do Espírito descer sobre alguém, ele não é controlado, ele fica fora do seu controle. Mas alguns movimentos estão surgindo hoje com exageros que não são bíblicos, e por isso às vezes nós somos confrontados como pentecostais. E existe uma questão aqui que eu vou colocar agora muito séria, que é o dons espirituais. Para que servem os dons? Por que muitas vezes tem sido confundido a questão dos dons espirituais? Porque os dons espirituais, o apóstolo Paulo explica o que é. Carismata, os dons espirituais são dádivas, o termo carisma, dádiva, concedida por Deus para quê? Para a edificação do corpo, para a capacitação daquele que tem um legado. Porque se o testador escolheu você,